Estamos de volta já com o Direto do Plenário, com imagens já da entrada dos ministros retornando ao plenário do Supremo Tribunal Federal para o reinício da sessão plenária da tarde desta quarta-feira. Expectativa, portanto, a continuação do julgamento que foi retomado hoje na primeira parte da sessão, primeiramente com os votos dos ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, e a continuação agora especificamente na questão de mérito, ainda alguns pontos a serem decididos e que vamos continuar acompanhando ao vivo direto do plenário. Podemos nos assentar, por favor? Declaro reabertos os trabalhos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra ao ministro Ricardo Lewandowski para o seu voto. Senhora Presidente, eu trago um longo voto escrito em que faço uma retrospectiva de toda a jurisprudência desta Suprema Corte acerca do tema. Muitos acórdãos importantes, históricos, já foram mencionados aqui, mas eu gostaria de sublinhar, sem me valer do texto escrito, que falar em simetria, com toda a vênia daqueles que entendem o contrário, fazia sentido sob a égide das constituições anteriores, nas quais era lícito ou era praxe que os tribunais de justiça dos estados julgassem os respectivos governadores. Então, sob esta sistemática, fazia todo sentido cogitar-se de checks and balances, do princípio da separação dos poderes, da independência e harmonia dos três poderes. Mas hoje, com o advento da Constituição de 1988, que outorgou o julgamento dos governadores de Estado ao Superior Tribunal de Justiça, penso que essas teses foram superadas, não obstante reiteradas em vários acórdãos prolatados após a promulgação da nova Carta Magna, da Constituição de 1988. Acho que foi um pouco por inércia. Todos se valeram dos argumentos muito substanciosos que foram enunciados naqueles primeiros votos por eminentes membros desta Corte. Mas há mais. Eu penso que se nós deferíssemos às assembleias legislativas o poder de obstar a competência do STJ de julgar os governadores de Estado, nós estaríamos, de forma transversa ou indireta, outorgando, deferindo aos Estados a competência de legislar em matéria processual, que é uma competência exclusiva, privativa da União, como nós sabemos, por força do que se contém no artigo 25, inciso 1º da nossa lei maior. Eu entendo também, então, por isso mesmo, que não se aplica aquilo que se consigna no artigo 52.1 e no artigo 86 da Constituição, dentre outros motivos, pelo argumento levantado pelo ministro Alexandre de Moraes, que o presidente da República tem uma posição toda especial no ordenamento jurídico-político pátrio, porque ele é não apenas, e isto ocorre no presidencialismo, não no parlamentarismo, ele é simultaneamente chefe de Estado e chefe de governo. Eu me lembro, senhor presidente, e Vossa Excelência também deve notar isto, que há um tratamento diferenciado entre o presidente da República, Vossa Excelência e eu, a minha época, como presidente do Supremo Tribunal Federal, e o presidente do Senado e da Câmara, que são chefes de poder apenas,
um tratamento diferenciado no que tange ao protocolo, ao cerimonial, relativamente ao presidente da República, que tem preferência e precedência absoluta, exatamente por esse motivo, pela preeminência que ele ostenta em nosso sistema político-jurídico, porque, insisto, ele é presidente da República, mas, ao mesmo tempo, chefe de Estado, chefe de governo, e não apenas chefe de poder, como é o presidente do Supremo Tribunal Federal e o presidente das casas e os presidentes das casas legislativas. Por essa razão, entendo que não é suficiente invocar-se a capacidade de auto-organização que a Carta Magna defere aos entes federados no artigo 25, e muito menos, penso eu, que é lícito invocar-se o chamado poder residual, que se contém no parágrafo 1º deste mesmo dispositivo, do artigo 25, que é uma reminiscência do momento em que a Federação norte-americana, dos Estados Unidos da América, foi constituída, quando as 13 ex-colônias britânicas, que se tornaram estados soberanos, se uniram definitivamente sob a forma de uma federação, entregaram algumas competências e rendas para a União, mas retiveram um poder residual. Daí porque nós mantivemos essa tradição, que vem se repetindo nas várias constituições, e nesta ela se apresenta exatamente no artigo 25, parágrafo 1º da Lei Maior. Por essas razões, senhora presidente, eu entendo que não é possível que subsista esta jurisprudência, com a devida vênia daqueles que pensam em contrário, que permite às assembleias legislativas se pronunciarem antecipadamente a abertura de uma ação penal contra os governadores de Estado. Entendo que houve uma alteração substantiva e absolutamente transformadora com o advento da Carta de 88, em que isto não é mais possível. Não há, portanto, que se falar em simetria. Eu entendo a preocupação do eminente ministro Dias Toffoli quanto a possível inexistência ou desaparecimento de freios e contrapesos, de checks and balances. Mas eu diria, claro que não diria a Vossa Excelência, não usaria tanto, mas pensaria em voz alta, que continuamos com esse sistema de freios e contrapesos, com o sistema de checks and balances, porque, primeiro, a ação penal só é aberta a partir de um exame aprofundado por parte do Procurador-Geral da República. Depois, esta postulação, se o procurador entendê-la válida, é submetida ao órgão colegiado do 2º Tribunal em importância da República, que é o Superior Tribunal de Justiça, digo em matéria penal, evidentemente, que há outros tribunais igualmente importantes, como o Tribunal Superior do Trabalho, por exemplo, do qual, de onde se originam 2 ilustres ministros dessa casa, a ministra Rosa Weber e o ministro Marco Aurélio Mello. Portanto, só nisso já temos aí um sistema de proteção dos governadores, mas há mais, cabe recurso a esta Suprema Corte, ou cabe, inclusive, habeas corpus para afastar eventual ilegalidade ou abuso de poder que, porventura, possa ser cometido. Portanto, senhora presidente, eu dou provimento, perdão, não é que eu dou provimento, eu julgo procedente a ação para assentar que o processo de julgamento dos governadores de Estado no Superior Tribunal de Justiça não dependem de autorização das Assembleias Legislativas. Mas acrescento, porque entendo que é didático, essa proposta que vem, salvo engano, originariamente do ministro Barroso, que o afastamento do
governador não é automático a partir do recebimento de denúncia. Isso é muito importante que nós assentemos desde já aqui. Ele pode, sim, ser afastado nos termos da legislação processual, mediante uma decisão fundamentada do órgão judicante. É como voto, senhor presidente. Portanto, Vossa Excelência acompanha o relator, exatamente nos termos que agora foram acrescentados. Isso, acompanha o relator exatamente, e talvez como um opter dictum, é importante, a meu ver, do ponto de vista pedagógico, que não há o afastamento automático. Pois não. Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência tinha votado, mas... Sim, presidente, quanto a essa matéria, entendo que ela não compõe o pedido inicial e que o dispositivo da Carta do Estado de Minas Gerais é um dispositivo autônomo, não cabendo aí a técnica da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento. Agora, se o tribunal, a maioria, sempre douta maioria, admite em si a ação também quanto a esse dispositivo, eu acompanho a proposta implementada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, já que se tem processo e processo-crime a envolver governador do Estado, e cabendo, portanto, a órgão investido do ofício judicante, no caso, afastá-lo ou não do exercício do mandato. Pois não. Então, Vossa Excelência também julga parcialmente procedente para essa finalidade. Sim, admitida a ação quanto a esse dispositivo, que de início eu não admito, eu fico vencido nessa parte. Mas, ultrapassada a preliminar, eu vou ao mérito e endosso o que proposto pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Que eu acho que já foi até aceito pelo relator. Ministro Celso de Mello, com a palavra. Senhora presidente, este julgamento que se mostra de alta relevância sobre todos os aspectos, como o revelam os diversos votos até agora proferidos, envolve um tema extremamente sensível no plano institucional e que cuida precisamente da questão da responsabilidade criminal do governador de Estado e a possibilidade e a legitimidade constitucional ou não do controle parlamentar prévio da instauração em juízo perante o Superior Tribunal de Justiça da persecução penal contra o chefe do Poder Executivo local. A augusta Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais solicitou ao eminente ministro Sepúlveda Pertence, que tanto honrou esta Igreja-Corte, e hoje atua como um eminentíssimo advogado que solicitou-lhe um parecer em que o ponto básico da indagação consiste em saber sobre a necessidade ou não da autorização da Casa Legislativa para instauração pelo STJ de processo penal por crime comum contra o governador do Estado, tendo em vista precisamente a omissão normativa existente na matéria, constante do texto da Constituição Mineira. O eminente ministro Pertence, então, em substancioso estudo, emite o seu parecer e destaca um ponto que me parece importante. Diz ele que uma resposta satisfatória às múltiplas questões que surgem ou ressurgem do silêncio da Constituição Mineira, ela existe uma reflexão sobre a autonomia dos Estados-membros e propõe o tema sobre se a instauração de procedimento penal contra o chefe do Executivo, sem prévia consulta e autorização da Assembleia Legislativa Estadual, não caracterizaria por si só uma, aspas, indevida intervenção da União
pelo Superior Tribunal de Justiça na esfera de competência do Poder Legislativo local e, assim, na própria autonomia institucional do Estado de Minas Gerais. Nesse substancioso pronunciamento, nesse belo estudo a respeito da matéria, o eminente ministro Sepúlveda Pertence relembra que, no fundo, essa questão remonta, diz ele, ao notório caso Mauro Borges, a que já anteriormente aludi, e que constitui, de fato, o leading case do Supremo Tribunal Federal sobre a necessidade de autorização da Assembleia Legislativa. E é emblemático esse caso também, o caso Mauro Borges, julgado em novembro de 1964, porque sucedâneo do golpe militar. No período, como se sabe, diz ele, certos crimes praticados por civis eram julgados pela Justiça Militar e adversários políticos do governador de Goiás buscavam solapar a exigência constitucional para que, recebida a denúncia pela Justiça castrense, ele fosse afastado do cargo. E relembra que o saudoso ministro Gonçalves de Oliveira, que foi precisamente o relator deste acórdão do Supremo Tribunal Federal, proferido no julgamento do HC 41296 do Distrito Federal, eminente ministro Gonçalves de Oliveira relembrava, não é, a propósito do The Federalist Papers, não é, artigos dedicados ao estudo da Constituição americana e do sistema federativo por ela instituído, e destacava no ponto as observações feitas por Alexander Hamilton, que já descrevia a necessidade de submissão do chefe do Executivo a um tribunal numeroso, não é? E fazia e expendia a esse respeito uma série de considerações. Mas afirmou-se, diz o ministro Pertence, nesse julgamento, não é, no caso Mauro Borges, a necessidade de reconhecimento de prévio controle parlamentar, tendo em vista que, tal como acontece com o presidente da República, salientava o ministro Evandro Lins e Silva, também apoiado na lição de Alcino Falcão Pinto, tal como acontece com o presidente da República, a declaração de procedência ou improcedência como requisito de procedibilidade da instauração da persecução penal contra o presidente da República, também estende-se aos governadores estaduais e deve ser esse controle pronunciado antes pela respectiva Câmara Legislativa, não estando em causa nem a origem do processo, nem a qualidade da autoridade que procedeu às investigações, muito menos, tampouco, a natureza penal ou não da infração. E destacava um fragmento do voto do saudoso ministro Pedro Chaves, para quem a Constituição em vigor, referia-se ele à Constituição de 1946, consagrou como regime a forma republicana de governo e como sistema a forma federativa de Estado, estabelecendo no plano vertical um governo tripartido, executivo, legislativo e judiciário, e no plano horizontal duas competências, a da União Federal e a dos Estados-membros, tudo sob a égide da representação, porque, em sua essência democrática, todo o poder é do povo e em seu nome é exercido. A República e a Federação são dogmas constitucionais. E observava que
Não é só do Código de Processo Penal que resulta o foro de prerrogativa de função para os processos contra os governadores acusados de crimes comuns, nem do paralelismo das espécies constitucionais. Isso resulta necessariamente da essência da federação, que desapareceria por ausência de autonomia no dia em que um dos poderes dos Estados-membros se visse privado da proteção constitucional à representação que exerce. Negar esse foro aos governadores seria quebrar a harmonia dos princípios constitucionais que asseguram ao presidente da República. Pois bem, no fundo, quando pela primeira vez, sob a égide desta vigente Constituição e em processo de que foi relator o eminente ministro Sepúlveda pertence, a questão básica repousou precisamente na noção de federalismo, considerado o deslocamento da competência penal originária, até então situada na esfera do Tribunal de Justiça local, para um plano nacional do Superior Tribunal de Justiça. Eu, senhora presidente, vou ser breve no meu voto, tendo em vista que já me pronunciei nesse sentido em 3 ações diretas, nas quais o eminente ministro Luiz Roberto Barroso pediu vista. E já tenho, enfim, uma posição que lá externei, aplicando uma série de precedentes que o plenário desta colenda corte havia estabelecido. E eu só apenas gostaria de fazer algumas breves considerações para justificar a minha posição. Eu acompanho, vou pedir vênia ao eminente ministro relator para acompanhar o voto do eminente ministro Dias Toffoli, tendo em vista, enfim, a jurisprudência até aqui prevalecente. Mas já vejo que há 8 votos, portanto, 2/3 do tribunal já se pronunciando no sentido da inadmissibilidade desse controle parlamentar prévio como requisito de procedibilidade para vale de legítima instauração da persecução penal perante o STJ contra governador de Estado. Nós sabemos todos que a responsabilidade dos governantes num sistema constitucional de poderes limitados tipifica-se como uma das cláusulas essenciais à configuração mesma do primado da ideia republicana, que se opõe, é verdade, em função de seu próprio conteúdo, às formulações teóricas ou jurídico-positivas que proclamam, por exemplo, nos regimes monárquicos, a absoluta irresponsabilidade pessoal do rei ou do imperador, tal como ressaltado por José Antônio Pimenta Bueno, o Marquês de São Vicente, no seu clássico Direito Público Brasileiro e Análise da Constituição do Império. Embora irrecusável a posição de grande eminência dos governadores de Estado e do Distrito Federal no contexto político e institucional emergente de nossa Carta Política, impõe-se reconhecer, até mesmo como decorrência necessária do princípio republicano, a possibilidade de responsabilizá-los penalmente pelos atos ilícitos que eventualmente venham a praticar no desempenho de suas funções. Na verdade, a jurisprudência que até hoje prevaleceu no âmbito dessa Corte, ela apenas estabelecia em obséquio ao princípio federativo um requisito de procedibilidade. Não havia uma exclusão, não é, ao menos no plano teórico, da possibilidade de responsabilizar-se criminalmente o chefe do Poder Executivo estadual. Mesmo porque, se não fosse assim, haveria uma clara ofensa, uma evidente transgressão ao postulado da República, não é? E como os autores costumam fazê-lo, e
como já observava o saudoso professor Geraldo Ataliba, a simples menção à ideia de república envolve um universo conceitual amplo, e nesse universo conceitual impregnado de tal amplitude, situa-se precisamente o postulado da responsabilidade. No regime republicano, ninguém está acima da autoridade da Constituição e das leis da República. Mesmo nos países cujo ordenamento positivo revela uma primazia do poder executivo, derivada do crescimento das atividades do Estado, ainda assim, e tal como salienta o saudoso professor e senador da República pelo Estado da Bahia, Josafá Marinho, essa posição hegemônica no plano jurídico institucional, aspas, não equivale a domínio ilimitado e absorvente, fecha aspas, basicamente porque a expansão do arbítrio deve ser sempre contida por um sistema que permita a aferição do grau de responsabilidade daqueles que exercem o poder. A consagração do princípio da responsabilidade do chefe do Poder Executivo, portanto, configura, afirma Paulo Lacerda, na sua obra Princípios de Direito Constitucional Brasileiro, comentando a nossa primeira Constituição Republicana, promulgada em fevereiro de 1891, a consagração do princípio da responsabilidade do chefe do Poder Executivo configura uma conquista fundamental da democracia e, como tal, é elemento essencial da forma republicana e democrática que a Constituição brasileira adotou. A sujeição dos governadores de Estado e do Distrito Federal, portanto, às consequências jurídicas de seu próprio comportamento, uma vez que a responsabilidade nada mais traduz senão a exposição de alguém aos efeitos e consequenciais resultantes da conduta que alguém ostente e assuma, essa sujeição é inerente e consubstancial ao regime republicano, que constitui, no plano do nosso ordenamento positivo, uma das mais relevantes decisões políticas fundamentais adotadas pelo legislador constituinte brasileiro. Não obstante a posição hegemônica que detém na estrutura político-institucional do Poder Executivo local, o eminente ministro e professor Alexandre de Moraes nos mostrou que são múltiplas as funções de caráter institucional titularizadas pelo chefe do Poder Executivo. Ele é, simultaneamente, no plano da União Federal, no plano nacional, ele é chefe de Estado, o presidente da República, ele é chefe de governo, ele é chefe da administração federal. E no plano local, não é, afastada a condição institucional da chefia de Estado, que é própria do presidente da República, tanto o governador como o prefeito são chefes do Poder Executivo e da administração estadual, o governador, da administração municipal, o prefeito. Mas a sujeição dos governadores de Estado e do Distrito Federal, portanto, e não obstante essa posição hegemônica por eles, titularizada na estrutura político e institucional do Executivo, o governador, que também é um súdito das leis, como todos nós, cidadãos dessa República Democrática, o somos, o governador, como qualquer outro cidadão desse país, não se exonera da responsabilidade penal emergente dos atos delituosos que eventualmente tenha praticado. A forma republicana de governo, portanto, analisada em seus aspectos conceituais, faz instaurar um regime de responsabilidade a que se deve submeter, sim, de modo pleno, entre outras autoridades estatais, o chefe do Poder Executivo dos Estados-membros e do DF. O princípio republicano, não obstante a sua plurissignificação conceitual, consagra, a partir da ideia central que lhe é subjacente, o dogma de que todos os agentes
públicos, os governadores de Estado e do DF, em particular, são responsáveis perante a lei. Cabe destacar e relembrar, nesse ponto, o magistério irrepreensível, como já observei anteriormente, do saudoso professor Geraldo Ataliba, na sua preciosa monografia sobre República e Constituição, para quem a noção de responsabilidade traduz um consectário natural do dogma republicano. Diz o saudoso professor Geraldo Ataliba, aspas, a simples menção ao termo república já evoca um universo de conceitos intimamente relacionados entre si, sugerindo a noção do princípio jurídico que a expressão quer designar. Dentre tais conceitos, o de responsabilidade é essencial. Foi por tal razão que este egregio plenário do Supremo Tribunal Federal, atento às implicações jurídicas e políticas que resultam do princípio republicano, pronunciou-se sobre o tema concernente à responsabilidade penal do chefe do Poder Executivo dos Estados-membros, proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim emendado. E eu reproduzo aqui uma das 23 emendas consubstanciadoras do julgamento de, eu tenho sempre foram 23 ações diretas, então ajuizadas pelo eminente doutor Aristides Junqueira Alvarenga, então Procurador-Geral da República. E aqui abro um parênteses. O Supremo Tribunal Federal entendeu inconstitucional a extensão ao plano das Constituições estaduais das prerrogativas estabelecidas no parágrafo 3º e no parágrafo 4º do artigo 86 da Lei Fundamental da República. O parágrafo 3º do artigo 86 da Constituição da República estabelece que o presidente da República só pode ser preso em razão de condenação penal transitada em julgado. E condenação penal emanada do seu juiz natural, que é o Supremo Tribunal Federal. Consequentemente, considerado que dispõe o parágrafo 3º do artigo 86 da Constituição, o presidente da República não pode ser nem preso em flagrante, porque a prisão em flagrante, como sabemos, tanto quanto a prisão temporária, como a prisão preventiva, como a prisão decorrente de decisão de pronúncia no procedimento penal do júri, ou a prisão decorrente, resultante de condenação penal recorrível, são modalidades de tutela cautelar penal, são modalidades de privação cautelar da liberdade individual, e ele, na verdade, está imune a tais situações. Ele só pode sofrer a prisão penal, portanto, é o chamado cárcer ad penem, não é? E, consequentemente, o Supremo entendeu que essa é uma norma de conteúdo processual penal e que não poderia ser legitimamente ela não poderia ser estabelecida pelos Estados-membros. E o parágrafo 4º do artigo 86, que estabelece em favor do presidente da República o quê? Uma imunidade temporária à persecução penal por atos supostamente delituosos que ele tenha cometido fora do exercício do mandato parlamentar, atos estranhos. Pois bem, essas prerrogativas foram estendidas pelas Assembleias Constituintes Estaduais a cerca de 23 constituições locais. O Supremo Tribunal Federal, então, declarou-as inconstitucionais. E, inclusive, no que se refere ao parágrafo 4º, reconheceu que essa é uma prerrogativa própria de quem ostenta a condição institucional de chefe de Estado, condição que é estranha à posição do governador de Estado e do Distrito Federal. E tudo resultou, nós sabemos, historicamente, de um incidente que houve na Paraíba, em João Pessoa, quando o então governador daquele estado, o saudoso Ronaldo Cunha Lima, supostamente, alegadamente, teria praticado homicídio tentado contra quem?
contra Tarcísio Buriti. E, ocorrido esse evento delituoso, o então governador Ronaldo Cunha Lima dirige-se ao interior da Paraíba, em direção à sua terra natal, a Campina Grande. Foi requerida a decretação da prisão cautelar do governador da Paraíba, mas o Superior Tribunal de Justiça falou: não posso decretar essa prisão cautelar, porque o proíbe a Constituição paraibana, que reproduziu no seu texto o parágrafo 3º do artigo 86 da vigente Constituição Federal. Então, a partir daí, o doutor Arcídio Junqueira, como Procurador-Geral da República, ajuizou não só uma ação direta contra essas cláusulas da Constituição paraibana, mas contra cláusulas idênticas de pelo menos mais outras 22 constituições estaduais, inclusive a Constituição do Estado de São Paulo, inclusive a lei orgânica do Distrito Federal, que nada mais é do que um estatuto constitucional. E daí o pronunciamento desta Suprema Corte. Desse modo, portanto, se é certo que os governadores de estado são plenamente responsáveis por atos delituosos que eventualmente pratiquem no exercício de seu mandato, não é menos exato que a organização federativa do Estado brasileiro e a autonomia institucional dos Estados-membros, considerado precedente firmado em 23 de novembro de 64 por essa Corte e, posteriormente, já sob a égide da vigente Constituição, em precedente da lavra do eminente ministro Sepúlveda Pertence, nesse egregio plenário. Então, não é menos exato que a organização federativa do Estado brasileiro e a autonomia institucional dos Estados-membros, que foram os principais fundamentos que estruturaram essa concepção, essa percepção, não é, em torno da matéria, não é, pelo Supremo Tribunal Federal, desempenham um papel relevante na definição dos requisitos não impeditivos da persecução penal, mas meramente condicionadores da persecutio criminis que vem a ser instaurada contra os chefes do Poder Executivo local. Daí, tornar-se de essencial importância a questão pertinente à prévia autorização legislativa a ser dada pelo Poder Legislativo do Estado-membro, que constitui pressuposto viabilizador, disse o plenário desta Corte, da instauração da persecução penal contra o chefe do Poder Executivo local. Definiu o Supremo Tribunal Federal que esse controle parlamentar prévio qualificava-se como mero requisito de procedibilidade necessário à válida e legítima instauração em juízo da persecução criminal contra governador de Estado. E, para tanto, o Supremo Tribunal Federal teve presente um postulado essencial à configuração mesma da organização federativa, tal como essa se acha delineada no sistema constitucional vigente em nosso país. A ideia fundamental que motivou essa orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal e que agora está sendo revista integralmente por este egrégio plenário, e eu reconheço que são fundadas as razões que levam a Corte a assim pronunciar-se, mas apenas gostaria de destacar que a ideia fundamental que levou o Supremo a entender, a afirmar essa orientação jurisprudencial, traduz na realidade a consagração de um valor constitucional básico, que informa e que dá consistência à própria teoria da federação, vale dizer, a autonomia institucional dos Estados-membros. A importância político-jurídica dessa insuprimível prerrogativa institucional dos Estados-membros é tão intensa que, sem ela, descaracterizar-se-ia por completo, estou sendo um pouco mesoclítico aqui, a própria noção de Estado federal. Por quê? Porque não custa enfatizar a autonomia das unidades federadas, qualifica-se como valor essencial à compreensão do próprio sistema federativo. Mais do que isso, a ideia de federação que tem na autonomia dos Estados-membros, um dos seus cornerstones,
uma de suas pedras fundamentais, um dos seus pilares fundamentais, revela-se elemento cujo sentido de fundamentalidade torna imune, em sede de reforma, a própria ação reformadora do Congresso, por representar uma categoria política inalcançável, até mesmo pelo exercício do poder, do denominado poder constituinte derivado, ou, mais adequadamente, do poder reformador que a Assembleia Constituinte outorgou ao Congresso Nacional. Por tal razão, tendo-se presente a natureza eminentemente constitucional da autonomia inerente aos Estados-membros, torna-se essencial, notadamente quando se tratar de persecução penal em juízo, promovida contra governadores dessas unidades federadas, de cuja instauração poderá resultar até mesmo o seu afastamento provisório do exercício do mandato, que o postulado da federação seja considerado como um dado juridicamente relevante na definição dos requisitos que devem condicionar o processamento de qualquer acusação criminal perante o Superior Tribunal de Justiça contra o chefe do Poder Executivo Estadual. Esse entendimento funda-se na circunstância de que, recebida a denúncia ou a queixa-crime pelo STJ, dar-se-á a suspensão funcional do chefe do Poder Executivo Estadual, que ficará afastado temporariamente do exercício do mandato que lhe foi conferido por voto popular. Daí resultando, na expressão muito feliz do eminente ministro Sepúlveda Pertence, nesse precedente firmado pelo plenário desta Corte, daí resultando, aspas, verdadeira destituição indireta de suas funções, fecha aspas, com grave comprometimento da própria autonomia político-institucional da unidade federada que dirige, e justificando, inclusive, nesse ponto, a observação de que a instauração de procedimento penal contra o chefe do Poder Executivo local, sem prévia autorização legislativa, poderia caracterizar por si uma, aspas, indevida intervenção da União Federal, representada pelo Superior Tribunal de Justiça, na esfera de competência e de autonomia do Estado membro. A jurisprudência firmada por esta Corte, portanto, nada mais reflete senão a observância, disse eu também nesses precedentes, de um paradigma revestido de inquestionável aquele coeficiente de federalidade que se referiu ao eminente ministro Alexandre de Moraes, e que, fundado na Carta Política, impõe-se enquanto padrão referencial inderrogável ao respeito dos Estados-membros e dos tribunais da República. Faço aqui algumas outras considerações a respeito da perseguibilidade em juízo perante o STJ contra o governador de Estado por suposta prática de infrações penais comuns, expressão, designação genérica que abrange qualquer tipo de ilícito penal, não importando a sua qualidade, a sua natureza, abrangendo inclusive até as próprias contravenções penais, e digo que a razão subjacente a essa orientação, que prestigia o princípio da federação e que busca preservar a intangibilidade da autonomia estadual, impedindo que ocorra a suspensão provisória do exercício do mandato pelo governador do Estado, motivada pelo recebimento judicial da denúncia ou da queixa-crime, exceto se houver consentimento prévio emanado da Assembleia local. A razão desse entendimento põe em destaque a imprescindibilidade da autorização legislativa prévia, qualificada sob tal aspecto, como o disse o plenário desta Corte, como requisito de procedibilidade, que condiciona a instauração em juízo de persecução penal contra o chefe do Poder Executivo Estadual.
E já me encaminhando para o fim, senhora presidente, eu gostaria de destacar, digamos, no ponto, a lição autorizada do eminente professor José Afonso da Silva, que, a propósito dessa mesma questão, ora em análise, expendeu as seguintes considerações. O que diz o professor José Afonso da Silva a respeito desta questão? Diz ele, aspas, até a 6ª edição do seu curso de Direito Constitucional Positivo, até a 6ª edição, não nos parecia possível definir na Constituição Estadual que a admissibilidade do processo perante o STJ dependesse de prévia autorização da Assembleia Legislativa. As constituições estaduais, no entanto, tomaram um rumo diverso, exigindo tal autorização. Em face disso, e melhor pensando essa questão, remédios perpensa, entendemos válida, diz o professor José Afonso da Silva, essa posição das cartas dos estados. É que o juízo prévio de admissibilidade da acusação, que requer o voto de 2/3 da representação popular, é um pré-julgamento que embasa a suspensão do acusado, que é o governador, de suas altas funções, com aquela mesma ideia dos sistemas argentino e norte-americano, de que uma alta autoridade governamental não pode ser submetida a um processo político ou criminal enquanto estiver no exercício de sua magistratura. E relembra Alexander Hamilton, nos Federalist Papers, em que já advertia que faz 2 séculos que um tribunal bem constituído para julgar denúncias é não menos desejável do que difícil de se conseguir em um governo totalmente eletivo, pois as ofensas resultantes da conduta de irregularidades de homens públicos são de natureza política, de onde várias fórmulas sugeridas perante a Convenção de Filadélfia, entendendo que a solução encontrada de controle político prévio ao processo criminal fora um prudente meio termo. E conclui o professor José Afonso da Silva, o Brasil encontrou ainda um sistema mais adequado, submetendo o processo de imposição tanto da sanção política, do impeachment, como da sanção criminal a uma condição prévia de oportunidade política a ser decidida pela representação popular, o que corresponde a uma exigência democrática de que o governador de Estado, como presidente da República, só deva ser submetido a um processo que o afaste do cargo, para o qual foi eleito diretamente pelo povo, com o consentimento ponderado pelo voto de 2/3 dos membros da respectiva Assembleia representante desse mesmo povo. Menciono aqui vários precedentes, não é, de eminentes juízes desse tribunal que perfilharam essa orientação agora revista. E destaco por seu valor, uma série de julgados, 2 dos quais a lavra da nossa eminente presidente, a ministra Carmen Lúcia, a ADIM 4.800 de Rondônia e a ADIM 4.792 do Espírito Santo, e outro da lavra do saudoso ministro Teori Zavascki, a ADIM 4.791 do Paraná. E a ementa de todos esses julgados são emendas muito esclarecedoras. O ministro Teori Zavascki, por exemplo, destacou nesse julgado, consubstanciador do exame da ADIM 4791 do Paraná, a seguinte passagem, aspas, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de considerar legítimas as normas de constituições estaduais que subordinam a deflagração formal de um processo acusatório contra o governador do Paraná a um juízo político da Assembleia Legislativa local. Eventuais episódios de negligência deliberada das Assembleias Legislativas
não constituem fundamento idôneo para justificar a mudança dessa jurisprudência, cabendo considerar que a superveniência da emenda constitucional número 35 de 2001, que suprimiu a necessidade de autorização legislativa para processamento de parlamentares, na verdade, suprimiu a garantia da imunidade parlamentar formal, não alterou a situação jurídica dos governadores. Ministra Carmen Lúcia também, não é, no mesmo sentido, não é, nos dois precedentes aqui aludi e menciono também outros aqui, não é? Enfim, essas são as razões pelas quais, senhora presidente, senhores ministros, e pedindo respeitosa licença a todos os que pensam em sentido contrário, e reconheço que são extremamente relevantes os fundamentos que levam o egrégio plenário desta Corte a esta viragem jurisprudencial, a essa revisão de uma orientação jurisprudencial até agora prevalecente, mas peço respeitosa licença para, acompanhando douto e substancioso voto do eminente ministro Dias Toffoli, para julgar improcedente a presente ação direta. Mas, é claro, a partir de agora, e em respeito ao princípio da colegialidade, né, simplesmente irei observar essa nova diretriz, agora tão superiormente estabelecida por este egrégio plenário. Senhora presidente, se me permite, na mesma linha do ministro Celso de Mello, também eu, evidente, no caso que inclusive encontra-se, né, liberado para a pauta, eu vou, a partir de então, aplicar o princípio da colegialidade. E, inclusive, penso que a sugestão emitida ao final do seu voto pelo ministro Gilmar Mendes, de uma súmula, ou, eventualmente, o procurador-geral revisitar aquelas ações que foram julgadas em uma outra linha, porque senão nós teremos uma disparidade na federação. Alguns estados cuja Constituição Estadual foi julgada anteriormente a essa mudança de jurisprudência terão um procedimento em que o superior deveria, então, em razão do que aqui decidido no passado, pedir autorização na Assembleia, e esses outros estados que estamos agora a julgar teriam um outro procedimento. Então, nós temos que pensar qual a solução de uniformizar esse entendimento para todas as unidades da federação. E tal qual se manifestou o ministro Celso, inclusive na ação que eu já proferi voto, eu vou também rever e aplicar já a ampla maioria aqui, como dito, já 2/3, inclusive daria súmula vinculante, como disse o ministro Gilmar Mendes. Senhores ministros, eu vou ser breve nas minhas observações. Vou fazer questão de fazer algumas anotações apenas porque eu já votei, foi até mencionado, precedente meu, e cito no voto por escrito, o qual vou fazer juntada, exatamente esses procedentes, tanto os meus quanto a ação direta, que foi relatada pelo ministro Theory e que também foi aqui mencionado. Naqueles precedentes, o que estava em questão era a exigência, contida em constituições estaduais, de prévia autorização das assembleias para o processamento criminal do governador, quando assim estava expressamente exigida pela Constituição Estadual. O caso de Minas Gerais, que agora é o objeto específico dessa ação, é o oposto. Ali se dispensa a autorização. E os fundamentos dos meus votos eram basicamente 3. O princípio da federação, pelo qual eu afirmava a possibilidade de os estados, no exercício autônomo do seu autogoverno, de fixar nas suas constituições o seu modelo, desde que não contrastassem com a Constituição, e que eu votei no sentido de que não contrariavam, estabelecer essas autorizações e algumas regras, não princípios, sobre o processamento das ações penais. O segundo dado era a questão específica do princípio da separação de poderes, que estava sendo observado naquele caso e que acho que está sendo observado neste caso também. E o terceiro, e aí eu utilizava apenas
para reforçar os 2 primeiros, era no sentido de que o tratamento vinha para assegurar que as próprias assembleias participassem, com isso não ficar do processo e não ficassem de fora e sujeitos a órgãos judicantes externos, o que aqui hoje foi falado. Neste último ponto, portanto, eu até cheguei a fazer referência expressa que não era o determinante, mas era um dado a mais, este o único que eu repenso. Quanto aos outros, exatamente pelos mesmos fundamentos, eu trago em meu voto passagens nos quais eu aderi ao que já cheguei a dizer na primeira assentada. O caso da Constituição Mineira é inverso. Enquanto os outros exigiam, este aqui retira a exigência. E nós queremos saber se isso é constitucional. E eu fazia uma referência de que isso foi objeto de questionamento e problema mas foi uma discussão com pareceres exarados na Constituinte Mineira, se poderia ou não, porque se buscava conhecer se isto era uma regra ou princípio. Hoje o ministro Alexandre de Moraes, em seu voto, fez remissão a uma lição do professor Raul Machado Horta, que foi consultor na Assembleia Constituinte Mineira e que foi um dos que emitiu parecer sobre a possibilidade, e ele, com o rigor que ele tinha, e que para mim é do maior constitucionalista mineiro deste último século, dizia que ele distinguia entre ser princípio, que aí sim compunha o próprio modelo federativo e não poderia ser transgredido, ou se era regra. Tanto ele quanto o professor Afonso Arinos deram parecer nesta matéria para afirmar 2 dados, um era este, o outro era se poderia até adotar parlamentarismo e presidencialismo pelas constituições estaduais. Neste caso é que o professor Afonso Arinos entendeu que sim, o professor Raul Machado entendeu que não, e neste caso do processamento do governador, eles entenderam que era regra, e que sendo uma regra no espaço de autonomia federativa, não havia nenhuma objeção a que pudesse prevalecer. E eu estou adotando exatamente esta posição na linha do que fez o ministro Edson Fachin, com as achegas e com as observações, os acréscimos feitos pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, ministra Rosa, ministro Lewandowski e o ministro Marco Aurélio, que o seguiram, no sentido de que, no espaço de autonomia federativa, o Estado de Minas Gerais discutiu na Assembleia Constituinte essa matéria e entendeu que ali não precisava. E eu não vejo nisso um agravo, como não vi agravo quando uma Constituição, entendendo que precisava de autorizar, e aí o ministro Dias Toffoli tem toda a razão, e acho que na sequência dos julgamentos que nós teremos agora, dos casos relatados pelo ministro Celso, e que o ministro Luiz Roberto Barroso traz agora, já há algum tempo, e que pautei agora, acho que vamos chegar a este quadro mais completo do que o de Minas, porque o de Minas eu reconheço que são pouquíssimas as constituições. Eu particularmente tinha notícia de uma que já foi até alterada, talvez até em função mesmo de um entendimento pouco claro do que nós tínhamos resolvido, que era obrigatório que tivesse aquela autorização, e por isso eu, com o mesmo fundamento, no caso de Minas, acho que foi no exercício da autonomia federativa que se estabeleceu esta regra, que eu não vejo como conflito, nem com o princípio da federação, nem com o princípio do tratamento segundo um princípio da separação de poderes que se exerce no plano estadual, sem nenhum problema de que o órgão de julgador, que a Constituição Federal é que fixou sendo um de incidência ou de circunscrição nacional para o exercício da jurisdição, possa estabelecer as suas regras, tal como já foi aqui proposto. Portanto, eu vou fazer a juntada de voto, mas com essas observações é que eu estou pedindo vênia ao ministro Dias Toffoli, ao ministro Celso, para acompanhar o ministro relator, que reajustou o seu voto na parte de explicitação para julgar procedente parcialmente, no sentido de fazer consignar, para usar a expressão do ministro Fachin,
que a interpretação válida desta norma da Constituição Mineira é no sentido de ser constitucional a dispensa de autorização prévia para processamento e julgamento do governador, e no que se refere à autorização, não se adotá-la como automática, mas a depender do que ficar decidido pelo órgão julgador, no caso do governador, o Superior Tribunal de Justiça. O meu voto, portanto, está acompanhando neste sentido. E, portanto, com o meu voto, eu proclamo, antes de que Vossa Excelência possa expor a tese, ministro, com a súmula do que foi aqui decidido, que julgaram parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade para fazer consignar, e estou lendo do que se contém no voto de Vossa Excelência, para dar interpretação conforme ao artigo 92, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição Mineira, consignando que não há necessidade de prévia autorização da Assembleia Legislativa para o recebimento da denúncia e a instauração de ação penal contra o governador do Estado por crime comum, e cabendo ao Superior Tribunal de Justiça, e aí estou lendo exatamente o que Vossa Excelência estabeleceu, no ato do recebimento da denúncia ou no curso do processo, dispor fundamentadamente sobre a aplicação de medidas cautelares penais, incluída a possibilidade de afastamento do cargo. E neste sentido, portanto, estou votando a proclamação do resultado, vencidos, no caso, os ministros Dias Toffoli e Celso de Mello. E entendo que até a possibilidade de nós sumularmos para dar uma sistematização do que há de prevalecer daqui para frente, ministro, a gente poderia esperar o julgamento das outras, inclusive porque eu, no intervalo, verifiquei que, além dessas pendentes, algumas não liberadas, algumas liberadas mais recentemente com vistas, 20 ações sobre esta matéria. Então, compilaria tudo para que a gente, ao final disso, que trouxesse a questão da súmula para um encaminhamento. Mas, por favor. Se me permite uma interrupção. Frequentemente ocorria comigo, quando estava na presidência, que um colega suscitava a necessidade ou a conveniência de editar-se uma súmula vinculante. Como o pleito era formulado verbalmente, isso muitas vezes se perdia, e nós sabemos todos que, tanto por força da lei quanto por força de norma regimental, a edição de um verbete sumular, ele tem todo um processamento. Então, eu ousaria sugerir que constasse em ata que o ministro Gilmar Mendes formalmente pede a Vossa Excelência que dê início ao processo de edição de uma súmula vinculante. Isso não impede que esperemos, como Vossa Excelência bem está sugerindo, que se julgue teremos de qualquer forma que esperar, porque sim, vamos esperar. De verbete vinculante pressupõe reiterados pronunciamentos sobre a matéria. E porque os três pautados para hoje. Penso que não haverá mais discussão. Não, eu mesmo me ajusto para a nova orientação. Não, mas até pelo horário, eu acho que nós teríamos que chamá-los juntos para que haja o pronunciamento, porque há algumas diferenças deste caso de hoje, e por isso não seria chamado hoje, até pelo horário. Mas, de toda sorte, eu só fiz a referência, ministro, até porque o ministro Toffoli levanta a questão da maior importância. E como houve essa sugestão, eu disse exatamente na linha do que eu também entendo como ministro Marco Aurélio, que acho que todos entendem. Não há como se cogitar disso, até porque nós temos pendentes julgamentos, alguns já liberados, outros não, para que depois de tudo isso haja um amadurecimento. E porque são situações diferentes realmente. Este caso de hoje é um caso bem específico. Mas eu retorno a palavra ao eminente ministro Edson Fachin para que ele possa fazer a proposição da tese. Senhora Presidente, à luz da conclusão do julgamento, extraio da própria remate que Vossa Excelência fez, que é coerente com o voto que eu proferi, com as achegas que nós acolhemos, a seguinte proposta de tese.
não há necessidade de prévia autorização da Assembleia Legislativa para o recebimento de denúncia e instauração de ação penal contra o governador do Estado por crime comum, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça, no ato de recebimento da denúncia ou no curso do processo, dispor fundamentadamente sobre a aplicação de medidas cautelares penais, inclusive afastamento do cargo. Pois não. Então, sobre a tese, eu ouço os ministros. Ministro Alexandre. Denúncia ou queixa-crime. Para ficar a mesma situação da ação penal pública e privada. Na verdade... É que o voto do ministro era no sentido de ficar improcedente nesta parte. O pedido de interpretação conforme se refere à ação penal pública. Ação penal. Não, mas é que na verdade, são dois pedidos. Um de interpretação conforme, que não precisaria nunca de autorização da Assembleia. O segundo pedido é que não ocorreria o afastamento imediato no caso de queixa-crime. Mas o primeiro pedido engloba tanto denúncia quanto queixa-crime. O segundo, que pretendia o autor, que não houvesse o afastamento automático no caso de queixa-crime. Então, só como sugestão... Eu acredito que o ministro Alexandre de Moraes tem razão, porque, de fato, nós não estamos acolhendo, por isso a procedência parcial. Nós não estamos acolhendo a declaração de constitucionalidade. Então, teria que ser incluída na tese exatamente a instauração de ação penal. E o parágrafo 1º, inciso 1º, fala se recebida a denúncia ou queixa. Portanto, creio que podemos... Tem que acrescentar também essa parte. Eu não sei se... É claro que a tese ela vai consubstanciar o resultado deste julgamento, Sim. que se refere especificamente à construção de um Estado-membro. Mas não seria, talvez, interessante referir-se também ao governador do Distrito Federal? Quer dizer, nós até conversamos brevemente, internamente, ministro Celso, e combinamos que a tese mais abrangente ficaria para os casos, processos de Vossa Excelência que eu pedi vista. Vossa Excelência, que nós chamaríamos amanhã, então, por causa do horário. Porque aí é mais amplo e tem um quadro que é diferente deste, e que são dessas constituições. Duas impugnações. Uma se refere a essa questão que foi julgada hoje, e a outra diz respeito à competência do Estado-membro para legislar sobre os chamados crimes de responsabilidade e a sua ordem ritual. Exatamente, não são só para os casos de... Já tem até súmula a esse respeito. Então, colhe o voto do ministro Alexandre de Moraes sobre a tese apresentada pelo ministro relator. Acompanha também. Ministra Rosa Weber, ministro Fux, ministro Dias Toffoli, ministro Ricardo Lewandowski. Ministro, Vossa Excelência poderia ler mais uma vez a tese? Não há necessidade de prévia autorização da Assembleia Legislativa para o recebimento de denúncia ou queixa e instauração de ação penal contra o governador do Estado por crime comum, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça, no ato de recebimento ou no curso do processo, dispor fundamentadamente sobre a aplicação de medidas cautelares penais, inclusive afastamento do cargo. O presidente acompanha o relator. Pois não, ministro Celso de Mello. O afastamento preventivo, não é? Claro, do cargo. Eu, embora vencido, eu acompanho o eminente relator do que se refere à formulação, não é, dessa tese. Pois não, eu também acompanho, portanto, fica sendo esta a tese, e eu, então, chamarei os três processos em conjunto de relatoria do ministro Celso de Mello e o recurso extraordinário com repercussão geral, que estava previsto para hoje, na sessão de amanhã. E aí, se for o caso, eu adio uma parte da pauta. Senhores ministros, eu agradeço a presença de Vossas Excelências, do Procurador-Geral, senhores advogados, senhora secretária de sessões, senhores servidores, agradeço muito a presença de todos, desejo uma excelente noite e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigada.